Boa noite, irmãos. Convido todos a tomarem seus lugares para começarmos nosso culto nesta noite. Nosso culto, porque esse é um momento em que estamos aqui não para assistirmos o culto, mas para juntos cultuarmos ao Senhor. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 93. Tem apenas 5 versículos. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Amém? Vamos, nesta noite, adorar esse Deus que é grandioso, que é Criador. A gente olha para a natureza e vê coisas tão grandiosas e temíveis, né? A gente imagina o mar, olha para ele e teme, às vezes, o seu furor, mas o Senhor é Criador destas coisas, ele é muito mais poderoso do que tudo isso. E seus testemunhos, como nós lemos, são fiéis, fidelíssimos, né? São extremamente fiéis. Então, confiando nas suas promessas, nós podemos ter a alegria e a esperança da sua vinda, da vida de Cristo para nos buscar, da vida eterna que Ele promete a nós, porque Ele é fiel. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos, Pai, por esta noite em que o Senhor nos traz à tua casa, Pai, para juntos adorarmos ao teu santo nome, para juntos adorarmos a ti, louvarmos ao Senhor, aprendermos a tua palavra, que a tua palavra, Pai, possa permear todo esse culto, desde agora, de sua leitura, também nos cânticos, na pregação, Pai, que for feito aqui, venha do Senhor, Pai, para os nossos corações, e que o Senhor se agrade, Pai, deste culto que realizamos aqui neste momento, Pai. Que o Senhor abençoe cada um presente aqui, também aqueles irmãos que não puderam chegar neste local essa noite, Pai. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor nos conduza, Pai, em amor, em santidade, em fidelidade a Ti. Te pedimos por cada minuto que passaremos aqui juntos, adorando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, né, para louvar o nosso Deus.
Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito, Senhor e Rei. Faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram, e graça, alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e graça, alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e graça, alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram, e graça, alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustenta, então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Amém. Graças a Deus, porque Ele é o nosso sustento. Tem momentos na vida da gente que, se a gente não tiver o Senhor, realmente o negócio fica mais difícil do que é, né? Então, que a gente possa lembrar de quem é o Senhor em nossas vidas, para a gente conseguir viver em gratidão ao Senhor pelo que temos, pelo que somos, né? Que a gente tenha isso no nosso coração. Lembre quem é o seu Deus. E é interessante a gente lembrar sempre o que o Senhor já fez por nós.
Quantas coisas, às vezes a gente esquece. Hoje a gente estava falando na escola dominical que às vezes a gente está tanta ênfase assim ao momento ruim que vivemos que esquecemos o que Deus já fez por nós. Quando na verdade a gente deveria estar a cada dia relembrando as coisas boas, para que nesses momentos difíceis a gente consiga dizer: o Senhor me sustentou, eu consegui passar e eu vou passar. Amém? Tu és santo. Convido os irmãos agora a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 16. Os irmãos encontraram? Vamos. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? É interessante que como Paulo aqui, ele compara a igreja, né, o povo de Deus a um corpo. E o corpo ele tem várias partes, vários membros. Às vezes nós damos ênfase a algum ministério, algum dom em nosso coração, em nossa mente, mas cada membro do corpo de Cristo ele tem um papel fundamental, né? E que possamos sempre estar orando ao Senhor, perguntando a Ele, né? Senhor, qual é o meu papel no teu corpo? Onde eu me encaixo? Onde eu sou eficaz? Onde eu devo trabalhar? Né? E que em cada momento a gente possa buscar ser parte deste corpo para a edificação do povo de Deus. Convido a continuar o louvor. Vamos continuar cantando, né? A gente vai trocar a ordem, então. Vamos cantar pequenininho. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos nos colocar de pé.
Ok, as crianças podem chegar aqui para a gente orar. Vamos orar aqui com as crianças. Ok, vamos. Ok, Sofia sempre está querendo se aperfeiçoar em alguma técnica. Ela é cantora e também faz parte da mídia aí, viu? Muito bem. Pode vir mais para cima, isso aí. Tudo certo? Então, graças a Deus, aqui a turma é internacional, né? Temos até a Emma, que fala que espanhol aqui. Quem quiser aprender espanhol é só conversar com ela. Então, muito obrigado aí por terem vindo aí. Tudo bem, Miguel? Tá animado, né? Tô vendo que você tá bem. Tudo bem? Ok? Ok, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por estas crianças. Pedimos por elas, por seus pais, sua mãe, seus tios, os irmãos da igreja, pessoas que estão em torno delas, que o Senhor dê sabedoria para criá-las, que elas possam crescer aprendendo do Senhor, andando nos teus caminhos, em nome de Jesus. Muito bem, espaço lá de vocês. Marcos capítulo 9, nós temos Jesus tem se apresentado aos discípulos ao longo do texto aí do livro de Marcos, que nós estamos acompanhando, e por muitas obras e os sinais que ele fez, algumas pessoas, sem nem ele perguntar, já conseguiam se identificá-lo, só com base naquilo que ele falava e naquilo que ele fazia. Uma dessas pessoas foi um que ele convidou para fazer parte do apostolado, e o nome dele era Natanael, está em João 1,49, vai ver se a medida possível vai projetando aqui o versículo, quando ele diz para Jesus que ele é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Então já começa a surgir a identidade do rei. Jesus, em um determinado momento lá na frente, também é reconhecido ou identificado por Pedro como aquele que é o Cristo, né? Filho do Deus vivo. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 29, ele deixa bem claro isso aí, né? Quando Jesus questiona acerca de quem ele é, qual é a impressão ou qual é a opinião que as pessoas, as multidões, o povo, de uma maneira geral, e eles mesmos pensam de quem seria ele, né? Qual é a identidade dele, né? Jesus, ao longo do seu ministério, ele foi mostrando, ensinando coisas acerca do reino de Deus, acerca de como seria o reino de Deus, de como ele seria iniciado, como ele cresceria, como ele se desenvolveria, e os ensinos dele mostravam que o reino de Deus era diferente do reino dos homens. A impressão que se tinha, né, do reino dos homens, as informações que se tinha, são as que nós temos hoje. É que o reino dos homens é buscar o domínio das pessoas, dos territórios, tomar a terra dos outros, as coisas dos outros, e a força na base da guerra, de matar os inimigos, aquela coisa toda. Jesus mostrou que o reino dele é bem diferente disso. Na verdade, ele vai avançando no território inimigo, mas o inimigo é o mal, é o diabo que está tomando conta de muitos corações, de muitas almas, e ele vai avançando nesse território e alcançando pessoas, livrando essas pessoas
da perdição, salvando essas pessoas. Por isso que ele disse que o reino dele era diferente. E ele falou que alguns poderiam segui-lo, as pessoas poderiam segui-lo, se quisessem segui-lo, tinham os requisitos, como ele mesmo tinha os requisitos como Messias, como o Cristo, que era de padecer vários sofrimentos e até morrer, mas que também seria ressuscitado ao terceiro dia, em glória, viveria eternamente. Mas os que seguissem ele também passariam por algum tipo de coisa, e ele exigia que aqueles que quisessem ser seus discípulos se negassem a si mesmos, dando a Deus a supremacia, dando a Deus o controle da sua vida, ao mesmo tempo levasse a sua própria cruz, porque certamente servir a Deus implicaria algum tipo de perseguição, algum tipo de humilhação, algum tipo de crítica, algum tipo de constrangimento, como ele mesmo viveu várias vezes, e assim poderiam seguir a Cristo e obter, né, aquele momento final de glória. Sempre ele termina com a glória, ainda que venha algum tipo de sofrimento, mas vem a glória a seguir. E ele dá um exemplo bem claro, mostrando que a coisa mais importante na vida de um homem é a sua alma sendo salva. Se não salvar a sua alma, não adianta nada ele fazer o que quiser aqui na terra, buscar ou conquistar o que quiser aqui na terra, porque não vai servir de nada, porque tudo isso vai passar e o que vai permanecer eternamente é a alma dele. E mesmo que ele faça a inversão agora, ele trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo agora, esquecendo do Senhor e se aplicando na vida, todo tipo de coisa nesse mundo, ainda que ele conquiste tudo, ele vai perder a sua alma. E depois disso, não tem como ele fazer o resgate da alma dele, porque a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma vez. Depois da morte, não há outra coisa a não ser aguardar o juízo, né? Então haverá julgamento. Então não há como ele comprar de volta a alma dele. Ele diz: o que o homem daria para resgatar a sua alma, em prol da sua alma? O que ele poderia dar? Ele diz: a resposta é nada. Não existe nada que se possa fazer. E aí, para ele confirmar que o reino dele é de glória, para ele confirmar e atestar perante os discípulos que o que ele estava falando é verdade, que a glória é certa, que a glória é uma realidade, que é uma verdade concreta e que eles poderiam verificar isso imediatamente. Ele diz: eu não vou fazer para todos, mas alguns de vocês vão presenciar isso antes de morrer, como o Rei de Deus chega em glória, né? E aí ele diz o seguinte: o evento posterior começa exatamente no versículo 9, capítulo 9, versículo 1 de Marcos, né? Quando ele diz: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, Jesus já ensinou sobre o reino de Deus, como é que funciona, já falou sobre o rei, caracterizou o rei, mostrou coisas para eles entenderem quem era esse rei, né? E agora ele vai mostrar que o reino vem em glória, e acontece no capítulo 9, versículo 2, ele diz assim: 6 dias depois, mais ou menos uma semana, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte em um alto monte. Agora, que aparece em seguida, ele foi transfigurado diante deles. Nós já destacamos esse evento, esse acontecimento que é a transfiguração, na outra semana, e outros acontecimentos que mostravam Cristo em glória, com poder. E aqui eu vou só ressaltar, enfatizar um pouco mais esse momento, né? E aqui mostra que ele foi transfigurado, ó, Marcos diz. Isso aí é uma comprovação, ou uma confirmação, uma demonstração que Jesus faz para alguns desses discípulos, o Pedro, Tiago e João, que costumeiramente eram utilizados para esses momentos específicos, especiais, em que ele chamava somente alguns, né? E queria mostrar para eles isso, para que eles fossem testemunhas oculares daquele momento. Ele foi transfigurado na frente deles, né? Na verdade, o objetivo de Jesus
é bom, né, a gente frisar isso. Pode ser que pareça difícil, né? Essa transfiguração, ele queria mostrar para eles o que era importante para eles verem aquilo. Para Jesus, ele já era glorificado, mesmo passando por aquele momento limitado ali na vida, né? Mas ele já era isso. Era dele aquela glória. Vinha do íntimo, da essência dele. Diferente quando você pega, estou vendo aqui, 3 pessoas com máscara, né? Essa máscara faz parte de você, né? De onde veio essa máscara? Sua mesinha. Da minha mesinha, né? Tinha lá umas máscaras, né? Não faz parte a máscara que vocês estão usando, não faz parte de vocês. Essa máscara veio de fora. Alguém fabricou, construiu, né? Confeccionou lá, e ela veio, coloca lá e traz para você uma nova imagem, uma imagem um pouco diferente daquilo que você de fato é. Para você mostrar quem você é, você tem que baixar a máscara. Você é você mesmo, né? Desse jeito. A máscara, ela encobre a realidade de quem você é. Transfiguração é diferente. Transfiguração não é algo que veio de fora e mexeu na imagem, alterou a imagem da pessoa. Transfiguração de Cristo é algo que já é dele. Vem de dentro, vem internamente. Ele já é aquilo ali. Apenas ele se mostra daquela forma para aqueles homens. Então era por causa dele. Ele havia falado para eles que alguns veriam. Alguns deles ali não passariam pela morte antes de ver. E então ele depois pegou consigo eles, né? Não diz o texto aí? Tomou consigo quem? Pedro, Tiago e João. Jesus chama eles aí. Em seguida ele diz, levou-os, né? Aí os verbos, levou aqueles 3, olha lá. Em seguida ele foi transfigurado diante de quem? Deles, para que eles pudessem ser testemunhas desse grande fato de Jesus ser realmente, estar em glória ali naquele momento. Eu falei na outra semana sobre o monte, né? Ele fala de um alto monte. Ele não se preocupou aqui, Marcos, em dizer que monte era esse. Existem várias possibilidades ali, né? Mas, por incrível que pareça, o monte é o que menos importa. Foi alto, tudo bem, era um monte que estava ali, porque Jesus costumava subir nos montes, né? Levava às vezes os discípulos ali. E no monte também Moisés subiu lá para receber as leis do Senhor. É realmente importante, mas o que se destaca aí não é nem o monte, o que se destaca aí é quem foi transfigurado ali. A gente vê Jesus mostrando que a partir de um certo momento, esses lugares considerados tão sagrados não seriam tão importantes que os homens, as pessoas se preocupassem, né? Quando chega para a mulher samaritana e diz, olha, não é nem esse monte aqui, nem lá em Jerusalém que Deus procura os adoradores. Ele quer buscar os adoradores verdadeiros, não quer somente aqueles que estão escolhendo um lugar considerado santo, considerado sagrado, né? Então, quem está ali é Cristo, o que importa é a visão dele, é a glória dele, é a gente perceber ele, não interessa em que lugar esteja. Esse aqui é o que é importante realmente. Aí ele se esquece, ele não se preocupa com o nome do monte. Já pensou, agora as pessoas seguindo lá no mundo da transfiguração e começar a ter as caravanas, né? As peregrinações, e luzes brancas acendendo lá para simular, para mostrar que era a transfiguração. Aí vão começar a ver umas coisas lá e vão achar que é Jesus se transfigurando de novo ali. É complicado, mas não se preocupou. Marcos estava nem aí com isso, ele mostrou que era Cristo. Ele diz o seguinte, Marcos entra nos detalhes do verso 3, né? Ele diz o seguinte, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas,
como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então era algo sobrenatural, ainda que ele fale de branco, né? Fala das vestes que eram brancas. Mateus já entra, ele fala de outra coisa, ele fala do rosto de Jesus, que resplandecia como o sol. Certo? Marcos fala das vestes, que era resplandecente também, e Mateus lembra do rosto também, que resplandecia como o sol, e as vestes tornaram-se brancas como a luz. Certo? Então aí nós vemos aí esses detalhes que eles colocam, eles descrevem, né, uma descrição daquilo que eles viram. É importante a gente ressaltar que a Bíblia fala um pouco sobre isso também, né? No Antigo Testamento se falava de Jesus, do Messias, como alguém que era até desprezado pelos homens. Ele não tinha formosura, né? Lá em Isaías 53, lá no verso 2 em diante, ele diz que ele não tinha aparência nem formosura. Olha o contraste com as profecias, né, que havia lá em Isaías, né? Não tinha aparência nem formosura. Fala também que ele não tinha, a gente olhava e não via nele beleza que agradasse. Depois ele diz que ele era desprezado e rejeitado entre os homens, tudo bem, mas também diz que era homem de dores, e que sabe o que é padecer, sofrimento, né? Então, os profetas, né, como no caso de Isaías, falou de glórias, é verdade, mas falou também de grande sofrimento, de uma pessoa que sabe o que é padecer. A gente vê como Jesus andava com os discípulos, desde a sua infância, o seu nascimento, foi realmente cercado por ameaças, né? Então já havia aquela correria, né? José e Maria saíam correndo para um lado e para o outro, fugindo, até voltar para Nazaré depois de algum tempo. E a vida de Jesus era simples, né? O pai lá, o carpinteiro, e certamente a profissão foi passando de pai para filho, como a tradição era naquela época, ainda hoje também, né? Em algumas situações, mas foi uma vida muito simples. E seguia, começou a falar, depois de pregar o Evangelho, chamava seus discípulos e andava não com uma carruagem, andava a pé com os discípulos. E naquela época as estradas não eram todas pavimentadas como hoje a gente encontra aqui, muito empoeiradas, andava por aldeias, andava no sol, tinha fome, tinha sede, né? As coisas eram empoeiradas. O sol, vocês sabem que quanto mais exposição ao sol a gente começa a ter um envelhecimento precoce, né? A pele vai se desgastando, há um certo desgaste, né? E algumas vezes alguém diz, eu vou seguir o Senhor. Ele diz, olha, tudo bem, você vai seguir, agora lembre o seguinte, o filho do homem não tem nem onde descansar, né? Então começava de manhã, andava o mundo todo por aí, à noite chegava, já tinha uma multidão lá na casa querendo já ajuda de algum tipo, então não tinha descanso. Então imagine a aparência de Jesus como era, não era essa coisa bela assim, toda cheio de que hoje faz maquiagem, o pessoal todo se arruma, cheiroso, vem para o culto, que todo mundo bonito, aquela coisa toda. Tente se colocar naquela época e ver que também a abundância de água não era tão grande assim. E andando por aquelas estradas empoeiradas e naquelas aldeias simples, pessoas simples, pobres mesmo, também não favoreciam uma imagem muito polida, é uma bonita, né? Polida, tudo bonitinho, muita poeira, enrugado, né? Descabelado, não tinha aquele chapinha, aquele negócio que o pessoal coloca, né? Então era complicado. E aqui de repente a gente vê Jesus aparecendo como uma imagem completamente diferente daquilo que era a figura que transparecia lá no Isaías 53, e também com a própria rotina que havia dele com seus discípulos ali, né? Fala das roupas também, né? Fala do rosto dele mesmo, né? Mas também
das roupas, né? E sempre roupas, quando a gente vai lendo o Antigo Testamento, vai lendo o Novo Testamento, a gente vai vendo que as roupas tinham uma certa importância, porque elas associavam a determinado tipo de caráter daquela posição ali, né? O rei se vestia de tal jeito, uma pessoa rica vestia roupa não sei o quê, né? Tem o caso de Moisés, não com a roupa, mas o próprio rosto dele, quando ele desceu depois de 40 dias do monte, desceu com o rosto também resplandecente, né? Então aquilo ali caracterizava um certo caráter de Moisés e o contato que ele tinha com Deus ali, aquela coisa resplandecente, né? Que resplandecia, as pessoas ficavam tão perturbadas com aquilo que ele precisou colocar um lenço para não causar transtorno ali nas pessoas, né? Nas profecias de Daniel, também as próprias roupas dos sacerdotes também foram exigidos certos aparatos, né? certos caracteres e certo jeito de vestir, e as cores também, né? A cor branca era bem preponderante nesse caso aí. No livro de Daniel, falando de profecias sobre o que acontecia no mundo espiritual, ele fala do ancião de dias, que também aparecia com vestes brancas, resplandecentes, e os cabelos também altos como a alva lã, né? Aquela coisa toda, né? No livro de Apocalipse, a gente encontra Jesus sendo descrito, né? Com vestes talares. As roupas dele eram vestes de um grande rei, né? grande glória, né? Nas roupas. Lá no Apocalipse 4:4 fala-se que havia 24 anciãos ali sentados em tronos, e eles estavam vestidos de branco. Fala de branco aí também, né? No livro, em Apocalipse ainda, capítulo 7, versículo 9, descreve os salvos, os remidos ali, que estavam com vestiduras brancas diante do trono e também diante do Cordeiro, né? Vestidos de vestiduras brancas. A história da roupa, dando sentido ali, dando uma característica do que estava acontecendo com aquelas pessoas ali, né? No livro também aí em Apocalipse capítulo 10, fala de anjo com o rosto como o sol, que brilhava como o sol, né? Em 19:13 fala-se do verbo de Deus, que o verbo se fez carne, né? Vestido com manto tinto de sangue. Ele diz, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, né? Então fala da roupa. Então as roupas simbolizavam a identidade de quem as vestia. Então tinha uma certa identificação, era uma ideia, passando a ideia simbólica do caráter, da pureza nesse caso aqui, né? A pureza, eu acredito que seja a coisa mais, a palavra mais indicada, é na plenitude da luz verdadeira. Então ele não quer simplesmente dizer assim, a cor branca é a melhor de todas. Na verdade, nem creio que ele esteja falando de cor aqui, se cor branca, vermelha, amarela, azul. Ele está falando de uma pureza tão grande, de uma coisa resplandecente. Ele diz que aquela cor que ele viu, ele não conseguia achar em nenhuma lavanderia, por mais sofisticada que tivesse no mundo. Ele aquela cor ele não via. É algo resplandecente, luminoso, fala-se de pureza, não simplesmente de cor, né? Então, o que eles viram, aqueles 3 homens viram, é uma coisa que eles jamais perceberam em nada nesse mundo. Mostra realmente a glória de Cristo, né? A poder dele ali que eles identificaram, né? Essa glória de Cristo não foi uma coisa que apareceu de repente, lembre-se, ele não era uma máscara, era transfiguração, vem dele, né? Quando ele ora em João capítulo 17, ele diz, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Essa glória já existia antes de qualquer coisa criada. João 17:5, né? A gente sabe que ele se esvaziou disso,
no livro de Filipenses diz que ele a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, se tornou em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Então aquela glória que eles perceberam ali e que João mais na frente, no capítulo 1 de Apocalipse, enxerga aquela imagem gloriosa de Jesus, aquilo ali foi retirado, ele se esvaziou, ele mesmo tira aquilo ali para poder se apresentar e viver com as pessoas, com os homens. Ele não conseguiria viver naquela imagem gloriosa sem assustar as pessoas ali naquele tempo. Então ele assumiu a forma humana, se esvaziou daquela glória para poder se apresentar com os homens, andar conosco aqui, chamar, convidar a pregar o reino de Deus aqui, né? Mas ao mesmo tempo em que ele esvaziou, mas chegou um momento em que ele cumpriu a missão a que veio, né? Fez a expiação lá na cruz, mas depois, então, agora ele volta à sua glória, né? Marcos 16, 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, no lugar de glória, de honra, de poder. Atos capítulo 2, versículo 33, naquele sermão fatídico de Pedro, ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, se referindo à descida do Espírito Santo, né? Ele em glória já diante do Pai. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Isso aí, é poder, glória que estão lá. Então eles foram testemunhas, né? No passado, os salmistas já tinham profetizado como teria sido, como seria a chegada do Messias, do Cristo ao céu, né? E o Salmo 24 traz essa descrição aí de uma forma incrível, como esse salmista aí viu isso. É difícil, mas ele fala do Rei da Glória, do glorioso Senhor, que chega aos céus e é conclamado por todas as hostes celestiais. O Salmo 24, a partir do verso 7, para resumir, né? Eles: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, né? Então o salmista já apresentava, caracterizava ali, descrevia uma imagem dessa chegada gloriosa do Cristo nos céus, para realmente ficar posicionado em glória e em poder, em autoridade sobre todo o universo, né? Então essas pessoas, esses homens, esses 3 homens viram isso. E quem estavam lá presentes? Aí o texto nos ajuda também, né? Ele diz que tem algumas pessoas que estavam presentes em todo esse acontecimento glorioso. Ele diz: apareceu-lhes, Marcos diz no versículo 4, apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Né? Estavam falando com Jesus. Era isso que eles estavam lá falando com Jesus. Agora, Elias e Moisés estavam falando o que com Jesus? Bom, eu vou logo direto ao assunto. Lucas capítulo 9, versículo 30, Lucas também, que é o investigador, ele procurou saber qual era o assunto da conversa, né? Bisbilhotou lá. Ele diz assim: eis que 2 varões falavam com ele. Quem? Moisés e Elias. E aí ele diz a seguinte: os quais apareceram em glória, observe aí, essa expressão é importante, e falavam de quê? Da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então já eles estavam conversando com Jesus sobre aquela obra de salvação que ele iria cumprir
lá em Jerusalém, falando da expiação, falando de coisas que Jesus acabara de falar para eles. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja desprezado, rejeitado, morra, né, seja crucificado, mas depois ele suba, ele ressuscita em glória. Então esse mesmo assunto estava sendo tratado pelos dois homens que apareceram ali, Moisés e também Elias. Moisés fica mais fácil, acho que todos nós já ouvimos sobre ele. Era um homem que foi um grande legislador de Israel, aquele que recebeu da parte de Deus a lei e divulgou perante o povo, julgou o povo por muito tempo, acompanhou o povo ali desde a saída do Egito até chegar prestes a entrar na terra prometida. E agora alguma coisa sim, também Elias foi um grande profeta, né? Então Moisés foi um grande legislador, o homem que trouxe a lei, que tirou o povo lá do Egito, né? O poder do Senhor agindo. E Elias foi um profeta de referência no Antigo Testamento e tem algumas características diferentes aí, né? Moisés acabou morrendo nesse lugar onde Deus o chamou para ele enxergar a terra de longe e ver a terra que ia ser dada para o povo conforme a promessa que Deus havia feito. E Moisés não ia entrar, mas ele iria ver toda aquela terra. E ali Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor, conforme o registro no livro de Deuteronômio, né, que coloca lá. Elias, por sua vez, ele não chegou a passar pela morte. A Bíblia fala que ele teve uma experiência diferente, que ele foi arrebatado ali, saiu vivo e subiu aos céus, numa imagem que aparecia lá, uma carruagem de fogo, e ele simplesmente não morreu, não foi sepultado, não adianta procurar o sepulcro dele, o lugar de sepultamento, não vai encontrar, ele simplesmente subiu aos céus sem passar pela morte, né? Então essas imagens também mostram claramente aí que de tudo isso aí, Moisés e as profecias, a lei e os profetas estão ali, de alguma maneira estão sob o comando, sob o poder do Senhor Jesus, do Messias, né? E de certa forma eles cumprem, né? Ali eles antecipam, eles anteveem, né? Eles preparam o povo e o mundo todo para uma obra maior, que é a vinda do Salvador. E ali em Cristo, a lei de Moisés, né? E as profecias do Antigo Testamento são cumpridas, né? E ali ele está mostrando isso. Além do mais, mostra a supremacia de Cristo em relação aos grandes referenciais do povo, que eram Moisés e Elias, né? Até porque veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Então temos isso. No caso de Moisés, a gente encontra, falando de glória, de momentos gloriosos lá na frente. Ele aparece vivo, aparece no mesmo ambiente em que Cristo está glorificado ali, eles aparecem também, segundo o texto que nós lemos, em glória, né? A imagem que é vista desses homens em glória, não mais o corpo de Moisés lá apodrecido, sei lá o que, ele está com a visão glorificada. Do mesmo modo, Elias sobe aos céus e aparece aqui de uma maneira glorificada. E os dois representam coisas diferentes em relação à história de Israel, mas simbolizam também coisas distintas em relação a grandes acontecimentos que estão associados também à glória, né? A glória dos santos, a glória do povo, né? Dos remidos, dos salvos, né? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, momentos gloriosos para o povo de Deus, já que ele fala do Antigo Testamento, do povo de Israel, que ali está simbolizado por Moisés, também por Elias, que profetizou também para o povo. E ali em 1 Tessalonicenses fala de glória, mas agora não mais simplesmente do povo de Israel, mas de um novo momento
em que não só Israel está em vista, mas todo o mundo está em vista. E ele diz, porquanto, capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo dá esse ensino para dar esperança, para dar segurança, para dar tranquilidade na vida, por mais que haja algum tipo de perseguição por conta da palavra, não se preocupe, olha o que vem pela frente, olha o que vem em seguida, mesmo que passe por essas situações complicadas, olhe o que vem depois. Ele diz, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, é uma coisa que não tem como nem imaginar isso aí ele diz que ele descerá dos céus. Ele não subiu? Os anjos que apareceram lá não dizem que ele também vai descer, né? Ainda que nesse primeiro momento aqui não seja do mesmo jeito como os anjos anteciparam, mas já é um indício de algo que vai acontecer. Então ele vai descer dos céus. E olha que ele diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele fala daqueles que estão mortos. No caso de Moisés, ele estava morto, e mesmo assim estava lá, em glória com Cristo. É estranho, né? Não terminou. A vida de Moisés não terminou lá naquele monte em que Deus apresenta para ele a terra e diz, agora você vai ficar aqui. Olha, agora ele aparece com Jesus, vivo, está vivo. E ele diz, olha, os mortos em Cristo, os que estão em Cristo, né? Não pode confundir, não são todas as pessoas. Os mortos em Cristo, os que creem em Cristo, os que foram remidos pelo Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Então aqui Moisés está representando exatamente aqueles que morrem, mas que vão ressuscitar para a glória do Senhor, né? No versículo seguinte, ele diz assim, depois nós os vivos, já que Paulo alimentava a expectativa, ou qualquer um que esteja lendo, pode alimentar a expectativa de que pode acontecer isso a qualquer momento, os que ficarmos, seremos arrebatados. A mesma coisa que aconteceu com Elias, ele foi arrebatado, ele não passou pela morte. E aqui ele diz que na vinda de Jesus, nesse momento em que vai ter se ressoado a trombeta de Deus lá, ele vem e vai encontrar dois grupos que estão em Cristo. Tem alguns que morreram em Cristo, creram nele, estão mortos, mas vão ressuscitar. Eles vão surgir lá, ressuscitados. E há aqueles que vão estar vivos nesse momento. Então, quando Cristo vier, haverá ainda muita gente viva, sabe? E eles serão arrebatados. Nós, os que ficarmos, está falando dos que estão em Cristo, naturalmente. Seremos o quê? Arrebatados. Agora, aí ele continua, ele diz, juntamente com eles. Com quem? Com os que estavam mortos e foram ressuscitados. Não se perde a memória, de uma vez assim, né? Essas pessoas que morreram em Cristo, elas vão aparecer de novo. Não acabou. Eles vão aparecer. E haverá uma espécie de encontro, né? Juntamente, porque ninguém vai chegar lá sozinho. Nem os vivos, nem os mortos. Os mortos vão ressuscitar primeiro. É como se dissesse assim, está aqui, chegamos aqui de volta, mas a gente não vai primeiro, vai todo mundo junto. Vai ressuscitar. Mas os que estão vivos só vão com eles. Entendeu? Com eles. Para o encontro do Senhor nos ares. Então, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, esse encontro vai acontecer, um reencontro de muitos, né? Talvez dos vivos vão encontrar alguns que haviam sido mortos há pouco tempo até, mas estavam em Cristo, e vai ter esse reencontro e essa subida instantânea para um encontro maior ainda, que é com aquele que nos salvou, aquele que expiou os nossos pecados, que pagou o preço pelos nossos pecados. Nós nos encontraremos com ele, teremos um encontro com ele. Então aqui esses dois homens que aparecem em glória simbolizam exatamente esses dois momentos também em que os crentes em Cristo vão se reunir e vão ter esse momento em glória.
o apóstolo Paulo entra em detalhes depois que haverá, naturalmente, nessa subida, antes dessa subida, uma transformação. Esses que ressuscitam, eles não ressuscitam com os mesmos corpos dali. Agora eles precisam de corpos que durem o resto da eternidade. Se é que a gente pode dizer que a eternidade tem um resto, né? Então, o corpo não pode mais ser um corpo limitado. Pode ser um corpo que adoeça, pode ser um corpo que vá enfraquecendo, que vai envelhecendo, que vá morrendo. Não pode ser isso. Tem uma eternidade pela frente. Esse corpo tem que ser todo ajustado para não ter fim, né? Então haverá essa transformação. Bom, você acha difícil? Imagine quem foi que criou tudo isso, como surgiu tudo isso. Você acha que ele não tem poder para fazer isso, né? E ele vai fazer isso, e haverá esse grande encontro, né, juntamente com eles. Então temos essa característica. Agora, havia juntamente com Elias e com Moisés e Elias, tinha mais gente ali. Quem estavam lá? Pedro, Tiago e João, mas o barquinho não estava lá, então a gente só basta esses três. Esses três também estão representando um povo, que são os judeus. Pedro, Tiago e João, judeus. Quando Paulo fala aqui, está falando de todos que estavam em Cristo, né? Quando Cristo ressurge, o povo, depois da sua ressurreição, a pregação do Evangelho é para todo o mundo, começa com os judeus, mas os judeus, como nação, rejeitaram Cristo. Por isso a pregação agora é da igreja, é para o mundo todo, e não os judeus pregando para o mundo todo. Entendeu? A igreja pregando para o mundo todo. Mas Israel ainda vai ter um tratamento com Deus, uma restauração com Deus. Vai ter um momento que vai ser tratado com Deus, isso aí, um momento específico. E os que testemunharam esse grande momento de glória, que estavam lá também nesse momento, né, vendo tudo isso, eram judeus, Pedro, Tiago e João. Quando houver esse grande momento de encontro, então, na verdade, os mortos em Cristo subiram, os que estavam vivos em Cristo também foram transformados, subiram, e aí ficou o mundo sem os crentes. Ficou o mundo sem aqueles que são o sal da terra. Ficou o mundo sem aqueles que são a luz do mundo. Então você começa a imaginar, se o povo crente que procura fazer a vontade de Deus e que prega a palavra de Deus sai e ainda está retendo ali, segurando a moralidade, né, a pureza nesse mundo, imagine se não houver nenhuma resistência mais. O povo de Deus ainda resiste. Como vai ser esse mundo? E aí haverá um grande período de grande dificuldade, inclusive para o povo de Israel. Mas eles terão a oportunidade e serão levantadas testemunhas da vida do povo para a pregação do Evangelho nesse período. E ali eles vão poder, muitos, serem salvos. Certamente vão passar por dificuldades grandes, porque vão crer no Cristo, e muitos que crerem em Cristo serão realmente ameaçados e perseguidos, né? E eles terão essa dificuldade, mas terão essa oportunidade, e muitos crerão em Cristo nessa época, né? Então temos aí essas pessoas, Elias, temos Moisés e temos os judeus representados ali pelos três discípulos. Mas também algumas outras pessoas não testemunharam isso, mas estavam por ali não tão perto, né? Jesus levou esses homens para um monte alto. Então essas pessoas, as demais pessoas não viram, mas tem a ver com tudo isso. Quando Jesus se manifesta para aqueles três homens em glória, para que eles testemunhem isso, né? Deixa eu ver aqui. Será que eu não coloquei? Pedro mais tarde escreve, diz, olha, eu fui testemunha, eu ouvi a voz lá naquele monte. Essa imagem da transfiguração foi marcante para ele. Isso não saiu da memória dele, e isso o energizou para seguir pregando o Evangelho e
relatando essas coisas nas cartas que ele escreveu. Dizia, eu não estou falando aqui de coisas criadas pelos homens. A gente foi testemunha. Eu, Tiago e João fomos testemunhas. Naturalmente ele não usou esses 3 nomes lá, né? Mas ele diz nós, usou no plural e a gente sabe quem são esses nós aí, né? Pedro, Tiago e João, que viram e ouviram tudo aquilo. Nós somos testemunhas. Testemunho de 3 pessoas, entendeu? Não era só de um, de 3. Então não eram os 3 que estavam delirando, era, né? Não podia ser, não era só um, 3 viram, então é difícil de ser algo criado, né? Eles foram testemunhos e eles disseram, eu não tenho o que fazer, só tenho de falar aquilo que eu vi, e eu vivo por isso, né? Eu vivo por isso, né? Mas os outros apóstolos, os outros 9, eles não viram. E eles receberam de Jesus a orientação, os 3, dizem assim, não falem nada para ninguém, até a ressurreição. Eles não entenderam bem o que significava a ressurreição de Jesus. Até ali eles não compreendiam bem, porque tem uma imagem daquela do Senhor glorificado. Como é que eles iam pensar numa morte, daquele que é glorioso? Na cabeça deles não funcionou bem isso aí. Eles não entenderam até então o que significava ressurgir dos mortos. Que Jesus ia morrer como? Um camarada glorioso como esse aí, que não tem cor no mundo que possa a gente dizer aqui que cor é essa aí, não tem cor. Resplandeceu e tal, a voz do céu, ali, uma nuvem e tal, aquela coisa toda né, gloriosa, não tem como. Mas eles obedeceram a Jesus. Não contaram aos outros 9. E quando eles descem do monte, né, tinha os outros discípulos, né, que não foram testemunhas, mas eles dependiam do testemunho desses 3. Os outros 9 dependiam do testemunho desses 3, que receberam esse testemunho depois da ressurreição de Cristo. Que aí ele explicou e falou para eles, né, o que eles viram lá no monte. E também havia no versículo 14 desse mesmo capítulo 9, havia um outro grupo de pessoas lá embaixo desse monte. Quando eles se aproximaram dos discípulos, dos outros, né, viram também o quê? Numerosa multidão. Eles viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Eles estavam lá embaixo do monte, em um vale, diria até no vale da sombra da morte. Por quê? Porque é um lugar em que as pessoas estão ignorantes. Elas não viram a glória do Senhor. Elas estão perdidas, precisando de um pastor, precisando de quem as oriente, de quem as diga o caminho, de quem as alimente com a verdade. Elas estão desorientadas. Tinham os líderes religiosos que eram egoístas e prepotentes e não davam a instrução correta para aquelas pessoas, multidões perdidas, precisando de orientação. Então nós temos essas pessoas que estavam num momento difícil, justamente no vale da sombra da morte, com um risco de perdição. E essas pessoas precisavam do testemunho desses homens. Então, esses homens descem, vendo agora o mundo perdido, simbolizado aí pela multidão. Tinha os outros discípulos, que também precisavam receber esse testemunho, mas já tinham sido testemunhas de muitos ensinos de Jesus e de muitos milagres dele. E agora nós temos uma missão para eles, né? Eles precisam pregar o evangelho para essas pessoas. Quando eles estavam lá no monte, o lugar era tão bom que Pedro fez uma proposta para Jesus. Senhor, aqui o lugar é bom demais. Ficar na glória aqui é uma coisa boa. É muito bom estar aqui. A presença do Senhor aqui. A gente vendo o próprio líder do povo na época do Egito, Moisés aqui,
Agora a gente não está mais somente lendo na Escritura a história em que Moisés, usado pelo Senhor, mandado pelo Senhor, enviado pelo Senhor, livrou o povo. A gente está vendo ele aqui. E ele está em glória com o Senhor. Isso é uma coisa gostosa. O ambiente é bom. A gente não quer sair daqui, não. Eu não quero sair daqui, não. Vamos fazer uma tenda para o Senhor. Vamos fazer uma tenda aqui para Moisés e outra para Elias. E a gente vai ficar curtindo esse momento feliz. Está notando o sentimento, a sensação, como é boa da glória? É uma coisa boa. Pedro não queria sair dali, não. Lá do monte. Mas aí, a visão de Moisés e de Elias sai, fica só Jesus, volta a imagem de Jesus aqui. Ouçam meu filho amado, ouçam ele, sobre todas as coisas, Moisés, Elias, seja lá quem for, ouçam ele. E agora ele volta para aquela imagem humana, porque era fundamental que ele mantivesse aquela imagem humana, porque ele veio para cumprir uma missão, que era descer no vale da sombra da morte. Tinha uma multidão, tinha pessoas de outras nações, tinha nós aqui, para ele salvar, para ele pagar o preço, para ele morrer no nosso lugar. Então, fica para nós também essa lição. É bom, às vezes a gente está num lugar gostoso, no nosso conforto e tudo, mas vamos descer. Não é hora de ficar curtindo aqui, tem coisa para fazer ainda. Temos uma missão para cumprir. E eles foram. Agora, revigorados, mas seguros do rei, da natureza desse rei, natureza divina, poderosa e gloriosa. Mas mesmo assim, se sujeitou a um grande sofrimento e morte. Não é só isso aqui agora. Precisamos cumprir. Talvez a igreja esteja precisando lembrar disso sempre. A gente ainda tem uma missão a ser cumprida. A gente ainda tem de alcançar outras pessoas. Ainda existem pessoas por aí que a gente precisa levar, para quem a gente precisa levar essa palavra do Evangelho. Lembrar ou alertar de que existe algo glorioso que a gente pode escolher, né? Seguindo a Cristo, mesmo que passe pelo eventual sofrimento. Mas é isso que Jesus quer mostrar. É isso que a gente vê acontecendo, né? Aqueles discípulos. E eles fizeram. Desceram, realmente viveram suas vidas, creram, realmente se firmaram cada vez mais, mesmo sem entender muito bem o início, até a ressurreição. Só depois da ressurreição é que eles compreenderam mais amplamente tudo isso que nós já temos aqui pronto na Escritura, né? E continuaram sua missão. É isso que a gente tem que fazer. Nós não podemos cair na armadilha de achar que a gente tem de buscar o êxito de toda a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos aqui, porque tudo isso vai ficar. Então, a gente tem algo glorioso. Você não tem como resgatar sua alma depois. Vista nela agora, né? Vamos descer que tem uma multidão carente lá embaixo. Vamos seguir nossa missão. Temos pessoas aqui no nosso bairro. Temos familiares nossos precisando, que estão também trilhando o caminho da morte, estão na escuridão, não sabem para onde vão, né? E a gente precisa continuar mostrando que tem algo glorioso. O Senhor Jesus é glorioso, né? Glorioso. E aí ele veio e salvou a gente. A gente tem agora esperança desse grande encontro lá no futuro glorioso. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Amém? Amado Deus, somos gratos pela sua bondade conosco, pela sua palavra que nos traz instrução e esperança de uma glória indizível. Não há como descrever. Que o Senhor nos fortaleça aqui, nos dê as oportunidades, clareza em nossas mentes para que possamos ver a tua vontade para nós e coragem, força para obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a nossa música.
sei como é que a gente vai organizar isso no sábado, né? Mas nós vamos ensaiar ela. Vamos cantar para encerrar o culto. Me dê a bênção. Só em foco. Só lembrando aqui, próximo sábado, nós teremos aqui aquela conferência, né? Pastor Vitor lá de Emaús, 18 horas aqui. E já teve igreja no Parnamirim, algum pastor lá confirmou que algumas pessoas virão. Os outros não confirmaram, certo? A gente chamou, provavelmente lá de Emaús vem, alguns, então eu acredito que alguns de lá e alguns lá no Parnamirim. Daqui, acho que o homem não falou nada, mas também não disse que tinha outro tipo de programação, né? Eles botaram no Instagram deles, o cartaz aqui. Nossa, então acredito que vem lá também de Itajupiranga, certo? Igreja Batista Equiná. Então vamos ter algumas pessoas. Então nosso propósito é honrar o Senhor, gratidão, culto, e gratidão ao Senhor, né? Mais um ano aqui da existência desse ponto, que a gente não é bem esse ponto. A gente já começou em vários pontos, né? Vamos transformar isso aqui numa grande área de pregação, que Deus nos ajude a fazer a obra dele aqui nessa região. E essa é a ideia, um culto de gratidão e de reunião com outros irmãos, né, da igreja local também. Então vai ser importante. Então, próximo sábado, 18 horas. Vamos fazer logo no mesmo horário do domingo, certo? Para não ter confusão. Um horário, outro horário. Vamos fazer tudo no mesmo horário. 18 horas no domingo também, certo? Sendo que no sábado, provavelmente, a gente vai contar com a presença de vários irmãos de outras congregações, certo? Então, a gente vai colocar todas as cadeiras que nós temos aqui, espalhar aqui. E quem puder, traz, né, por família, por duas famílias, já está combinado, né, essa parte aí, né? Então, aí a gente só para fazer o lanchezinho, uma conversa no final do curso, ok? E aí os irmãos aqui vão tentar, né, ensaiar hoje de novo, né, que a gente ensaiou no domingo passado, e mais uma vez, e durante a semana, acho que tem no grupo, né, gente, do lado, essa música para a gente ficar ouvindo, para facilitar, né, para a gente ficar mais. E eu acredito que vai dar para um grupo aqui, os irmãos que puderem, quiserem, chegar aqui, ou se não, a gente canta da igreja. Certo? Todos juntos vai cantar essa música também, conjuntamente com os outros irmãos que vierem. Ok? Simples, fácil, não vamos complicar muito. A música é fácil e bonita. E de boa letra. Não tá no playback. Não tá no playback. Para a igreja cantar, Como né? é que tá o volume, assim, do aqui? Tá ouvindo aí? Não tem ele já em MP3, não? Não, é playback. Mas o playback em MP3. Não, tá playback. Nós estamos sendo pagos para essa propaganda.
vinde adoremos. Já deu conselhos ao Senhor, ao que disse que se pode opor. Tudo sabe quem vai lhe ensinar, tudo fez quem pode questionar. Espaço no trono a reinar, vinde adoremos. Espaço incomparável é, vinde adoremos. Quem como ele cravejado foi,